Quem está com Bíblia aí? Quem? Tem alguém que não está com Bíblia? Tem? Não, glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 55, do 10 ao 11. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Amém? Todos encontraram? Isaías 55, versículo 10 ao 11. Amém? Glória a Deus. Amém. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Glória a Deus. Vamos agradecer por esta palavra. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, porque a tua palavra é pura, Senhor. Ela é linda. Pai, a tua palavra não volta vazia, Senhor, e nós cremos nela, Senhor. Por isso, Deus, nesta noite, fala com cada um aquilo, Pai, que nós precisamos receber, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é que disse isso? Que assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que se apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quem falou isso? Quem disse isso, gente? O nosso Deus, né? O nosso Deus. Eu quero falar para vocês, nesse momento, que hoje vocês não vão ouvir um homem falar. Vocês vão ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor tem poder. E Ele fala com grande autoridade tudo que nós precisamos fazer com a palavra. E diante desse versículo, nós observamos que Deus quer que nós pegamos a palavra dEle e profetizamos e oramos dentro desta palavra. Porque quando você ora dentro da palavra, a promessa aqui é grande. Ela não volta vazia. Não tem como voltar vazia. Então, tudo que você vê sobre a terra, tudo que você vê nesse momento foi gerado pela palavra de Deus. Deus, Ele gerou a palavra. Então, eu quero falar que muitas vezes nós não damos nenhum momento importância e deixamos de ler a palavra. Muitas vezes a pessoa passa dias sem abrir a palavra. Mas como que vai ter resultado nas nossas orações? Como que o Senhor vai trazer essa palavra, aquilo que você quer, para que ela não volte vazia? E o Senhor aqui, Ele está nesse momento nos confrontando, perguntando a nós, qual é a palavra que você também tem falado nas suas orações? O que você tem dito no dia a dia? Porque a palavra, gente, a palavra do Senhor é totalmente espiritual. E a nossa palavra também, ela é espiritual. E se a palavra é espiritual, o que é que eu tenho falado por aí? O que é que eu tenho profetizado por aí? O que eu tenho falado do meu irmão por aí?
O que eu tenho falado para minha família por aí? O que eu tenho decretado por aí sobre mim mesmo? Isso é muito sério. Porque lá no Salmo 33, eu gostaria que alguém fosse ler para mim. Salmo 33, do 6 ao 9, por favor. Salmo 33, uma voz de trovão. Ler bem alto para nós sobre a palavra de Adonai. 33, do 6 ao 9. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Pode ler? Pode ler, Júnior? Que tremendo, né? Então os céus foram formados, né? Foram formados pela palavra de Adonai. O exército do Senhor foi formado pela palavra de Adonai. Tudo que Adonai falava pela boca dele foi formando. Tudo foi formado. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Então Deus, Ele utiliza desde o princípio. Desde o princípio Deus utiliza a palavra. Então, em nenhum momento o Senhor não lança uma palavra infrutífera. Toda palavra de Adonai, ela é frutífera. Ela causa frutos. Ela não fica, ela em nenhum momento ela se torna sem frutos. E isso o Senhor traz para nós. A palavra que você tem falado, ela é frutífera? Isso é muito sério. Como eu tenho falado a palavra por aí, ela tem trazido frutos para nós, para a nossa cidade, para a nossa nação, para a nossa igreja, para os nossos apóstolos, para os nossos pastores, para vocês, para cada um de nós. O que a nossa palavra tem lançado por aí, com frutos bons ou infrutíferos? Deus, Ele é lindo diante de tudo isso. Deus é poderoso. Vocês acreditam que Deus, Ele pode fazer tudo o que Ele quer? Quem acredita? Vocês acham que Deus faz tudo o que Ele quer? Faz. E se eu falar para você que tem algo que Deus não pode fazer? Tem alguma coisa que o Senhor não pode fazer? Vamos ver o que é que Deus não pode fazer. Vamos abrir a palavra em Tito 1, 2. Tito 1, 2. Temos certeza da bondade do Senhor, do poder do Senhor, gerador da palavra, de tudo que Ele fala é pela palavra. Mas existe uma coisa que Adonai não pode fazer. E é sério. Isso nós precisamos trazer para nós. Assim como Adonai não pode fazer, nós também não podemos fazer. Todos encontraram? Tito 1, 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. O que Deus não pode fazer? Mentir. Mentir, gente. Tudo o Senhor pode, mas isso Ele não pode. Vamos analisar se o Senhor, de repente, se o Senhor fosse mentir, qual o caos que iria acontecer? Porque tudo Ele criou pela palavra. Tudo o Senhor criou. Se de repente o Senhor mentir, iria ter um grande caos. Porque é pela palavra que foi criado os seres celestiais, foram criados os céus, foram criado o mar, ou foram criadas as pessoas, o homem. Foi pela palavra. E Tito fala que não pode mentir. Se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Então tudo,
tudo, se de repente tem uma mentira de Deus, entra em colapso. Porque o Senhor é a verdade. Ele é a verdade. Então, isso o Senhor não pode fazer. Nenhum momento é mentir. Se o Senhor não pode fazer, o que acontece conosco? Será se nós podemos mentir, gente? Não. Pois tudo está sobre a sua palavra. Olha o que é sério. Tudo está também, a minha vida espiritual está sobre a minha palavra. Como está a minha vida espiritual? Se o Pai não pode mentir, Ele é a verdade, tudo Ele declarou pela palavra, tudo Ele profetizou e se fez acontecer. Assim é como nós. Quando nós abrimos a nossa boca, o que acontece? Porque a nossa vida é totalmente espiritual. Se a minha vida é espiritual, nós precisamos parar um pouco e ver qual é o colapso que nós temos feito através das nossas palavras. O nosso Pai Adonai, tudo Ele pode, mas Ele não mente. Nós também não podemos mentir. E nós precisamos fazer uma autoanálise nas nossas vidas. Qual é o colapso que de repente está acontecendo pelo que eu profetizo, por aquilo que eu estou falando, pelo que eu tenho falado por aí? Como está a minha igreja? Como eu tenho declarado que está a minha igreja? Como eu tenho profetizado pelos meus irmãos? Qual a palavra que eu tenho declarado para o Júnior Paz? Eu profetizo bênçãos na sua vida, Júnior Paz. E a minha palavra tem poder, porque eu creio nisso. E nós precisamos crer na nossa palavra, que ela tem autoridade espiritual. Então, se o próprio Deus não pode mentir, eu também não posso mentir. A igreja não pode mentir. Nós precisamos falar sempre a verdade. Em 1 Coríntios 1,17, Jesus, ele anuncia a palavra. E ele diz o quê? Que a nossa palavra não pode ser doble, nem sim ou não. Muitas vezes, nós não falamos, a palavra fica em meio termo, sim e não ao mesmo tempo. Ou ela é sim, ou ela é não. Então, Deus, aquele que não mente, está dizendo a todos nós que as promessas dele é sim. Virgínia, as promessas do Senhor é sim para você. Ela não volta vazia. É como, gente? Como é a palavra que é para nós se ela não volta vazia? Como ela tem que ser, que no versículo 10 fala, a palavra ela tem o quê? Germinar. Ela fala no versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e as germinam, e as façam produzir, dando semente ao semeador e pão ao que come. A nossa palavra, ela precisa ser lançada para germinar. Isso é muito sério. O que eu tenho falado, o que a igreja tem falado, que tem germinado por aí. Porque quando você fala, a palavra sua, ela está germinando algo. E quando ela germina, ela começa a fecundar da terra, ela começa a produzir algo. Ela produz uma semente. E essa semente, ela vai gerar o quê? Frutos. Assim é para nós. E nós temos que ver o que é que tem acontecido. Se em algum momento você fala sim, e de repente você fala não, né? De repente você fica confuso, fala assim, não, eu falei porque eu estava brincando. Não existe isso.
ou é sim ou é não. E eu quero falar algo muito forte para nós. O Senhor me tocou muito, muito forte hoje. Diante de toda a palavra que tenho germinado e produzido por aí. Qual é a confusão no mundo espiritual? Que confusão é essa no mundo espiritual que nós temos causado? Nós precisamos sim, fecha teus olhos aí. Pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, que confusão espiritual, que confusão no mundo espiritual eu tenho causado com a minha palavra? Que o Espírito Santo possa falar com você hoje. Porque muitas vezes você tem andado arrastando, patinando, relutando, e nada está acontecendo. Se não está acontecendo, meus amados, é muito sério. Talvez está acontecendo uma confusão espiritual. Essa confusão é no mundo espiritual. A palavra do Senhor, ele diz o quê? Que as nossas bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais, né? E quando o que é que eu tenho declarado para fazer essa confusão no mundo espiritual? São coisas que venham te trazer bons frutos, ou algo que é infrutífero, ou algo que não está causando efeito na sua vida espiritual. Eu quero dizer que muitas vezes nós, diante das nossas mentiras, diante do sim, sim, ou não, não, porque você precisa declarar ou é sim ou é não. Não importa se alguém vai ficar magoado ou não, é sim ou é não. Porque se eu fico meio termo, eu faço confusão no mundo espiritual. De repente você fala uma coisa, depois você repete outra automático. E o mundo espiritual, aquilo que você declara, começa a germinar, começa a produzir, o mundo espiritual vira uma bagunça. Quem crê nisso? Quem crê que o mundo espiritual, diante da sua palavra, está virando uma bagunça, ou uma organização, ou um alinhamento? Deus falou muito forte com essa palavra comigo hoje. Qual a confusão? Porque muitas vezes, até diante da nossa oração ao Pai, aonde a própria palavra diz que Deus criou tudo sobre a palavra, e nós também precisamos gerar no mundo espiritual, germinar no mundo espiritual sobre a nossa palavra. O que é que nós temos falado? Diante de tudo que nós estamos passando. De repente você declara, eu vou conseguir algo na minha vida hoje. Você faz a sua oração, você crê. É sim, sim. Mas você dá dois passos, você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Então, é uma confusão espiritual. É uma confusão nos céus. Essa é a estratégia de Satanás, para que causa confusão nas nossas vidas, para que algo não aconteça. Eu quero declarar que a Virgínia e o Henrique vão para Israel, sim. E não vai acontecer bagunça no mundo espiritual. Você crê? Eu creio. Eu creio. Porque se o Senhor tem algo para vocês, vai acontecer. E nós precisamos gerar isso. Não, de repente, se alguém te deu essa bênção, falou a você e você, talvez não vai dar certo. Não faz isso. Não causa essa confusão no mundo espiritual. Então, gente, é muito sério que o Senhor fala conosco nessa noite. Quando você olha para o irmão, de repente você olha para ele, dá um abraço nele, mas o teu coração está ferido. Causa confusão, porque talvez você está falando uma coisa, mas o teu coração está dizendo outra coisa. Isso também acontece algo seriamente. Mas quem gosta de toda a confusão no mundo espiritual é Satanás. E ele quer que você fique confuso. Ele quer que você não creia.
Ele quer que você, ao profetizar algo para você, você fique em dúvida. Ele é o causador de toda essa confusão. Ele é o causador. E nós precisamos nos firmar, nos alinhar e declarar que Satanás não vai mais causar confusão em nós. Que nossas palavras, ela é sim ou ela é não. Nós não podemos estar com ânimo dobro. Nós não podemos ter duas palavras ao mesmo tempo. E é isso que o Senhor, nesta noite, Ele quer nos alinhar. Ele quer que você faça uma autoanálise da sua vida e observe o que é que não está rompendo, o que é que está causando essa confusão, o que é que está causando um emaranhado, o porquê não está acontecendo, o porquê não está dando certo. Veja as suas palavras. Veja as suas palavras. Porque Deus tem um projeto para você. E nesse projeto ele diz lá no Salmo, lá no versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que designei. O que o Senhor designou você espiritualmente aqui na terra? Tem algo que o Senhor designou. Mas muitas vezes nós sofremos por algo que não vai trazer frutos, que não vai causar nada de bom, vai causar algo ruim no mundo espiritual. E Deus, Ele quer que você declare esta justiça para você mesmo. Esta justiça é para você mesmo, porque Ele tem um projeto para você. E o projeto do Senhor não vai voltar para Ele sem cumprir. O projeto do Senhor vai cumprir na sua vida. E nós precisamos nos alegrar com isso. Não entristecer, não lançar a palavra de desânimo. Ai, meu Deus, não vou conseguir. Eu acho assim tão assim forte às vezes o apóstolo, quando ele começa assim: vai, nós vamos fazer isso, porque é a palavra dele que está alinhado no mundo espiritual. E ele começa a alinhar e começa algo a acontecer, porque ele acredita na palavra que sai, que ele recebeu do Senhor, e na palavra que começa a gerar no mundo espiritual. Crélia, você precisa acreditar as palavras que você tem gerado de bênção na sua vida, para que não gere confusão, não deixe gerar confusão na sua vida. E é isso que o Senhor quer nos falar nessa noite. E o Senhor quer fazer uma pergunta para nós. Nós temos mentido? Nós temos julgado os irmãos? Nós temos falado mal da nossa cidade? Quando às vezes assistimos jornal, né, ficamos indignados. Quantas vezes? Isso Deus falou comigo. Você está assistindo o jornal, você vê tanto caos. Qual é a nossa palavra que sai da nossa boca? É caos também. Muitas vezes nós não geramos aquilo para alinhar no mundo espiritual, aquilo que o Senhor já designou acontecer. Eu creio que Palmas é algo espiritual. Palmas é uma cidade espiritual. E se você está nessa cidade, é porque algo o Senhor tem espiritualmente para você. Por isso você precisa acreditar nos desígnios de Deus, aquilo que o Pai tem para você. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar que diante da tua profissão, você estudou, formou, e você está em algum local, porque você é inteligente, porque você é bom, amém por isso. Mas tem algo que o Senhor tem. Deus te preparou para lá, para ficar em algum lugar, alinhando com o projeto dEle. Alinhando com algo que Ele quer que você faça por uma pessoa que talvez chegue até você. Né, Suzana, ali na saúde, o caos que é. Mas nós temos que profetizar: Deus, eu quero um alinhamento de saúde sobre a saúde de Palmas. Porque se nós começarmos sempre a falar mal da saúde de Palmas, a bagunça
bagunça espiritual está acontecendo, o caos espiritual na saúde de Palmas está acontecendo, porque nós, como servos de Deus, conhecedores da palavra, estamos deixando isso acontecer. E a sua vida? Como está? Como está a nossa vida? E nós vamos sair daqui hoje declarando que o mundo espiritual vai alinhar. Isso depende de você. Isso depende de você. Eu quero ler a palavra Isaías 53, 9. Vou voltar aqui rapidinho. 53, 9 fala: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, porque quando Jesus veio aqui na terra, ninguém achou dolo, nenhuma palavra dupla na boca do Senhor Jesus. Não achou nenhuma palavra enganosa. Jesus, ele tinha os lábios puros. Por isso, o que aconteceu? Por Jesus ter os lábios puros, o que aconteceu com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus foi o único que ressuscitou. Ressuscitou pela palavra pura, por uma palavra alinhada. Ele foi até o final e ele ressuscitou. E eu quero falar para nós hoje, o que é que matou com as suas palavras? O que é que você falou e morreu e matou? E você causou essa confusão no mundo espiritual. Mas hoje nós precisamos fazer algo grande. Eu preciso ressuscitar algo através da minha palavra que morreu. Qual o plano do Senhor para você que não ressuscitou? Amém? O que o Senhor, Jesus, ele foi o único, ele ressuscitou palavras fiel, justa, e ele teve o dom de ressuscitar. E muitas vezes eu quero falar que nós precisamos buscar que palavra, Jesus, que palavra não está acontecendo na minha vida espiritual? O que eu tenho falado que travou? Mas hoje eu quero declarar que através da sua boca, o que você profetizar, você vai ressuscitar aquilo que estava morto em você. Você vai ressuscitar. Isso depende somente de você. Você precisa olhar: Senhor, eu mesmo matei algo aqui em mim, Senhor, mas eu creio que o Senhor Jesus era justo. Da tua boca não saiu nada duplo. Era sim, sim, era não, não era sim, não ao mesmo tempo. Por isso Jesus, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus Pai. Você precisa ressuscitar algo grande na sua vida, que você mesmo morreu, deixou matar. Deus quer, e eu creio que Deus quer falar contigo, que você possa lembrar aí mesmo. E eu creio que você deve estar lembrando: pai, naquele dia que eu falei não ia dar certo, naquele dia que você fez um decreto a alguém. Eu lembro quando eu conheci o Senhor Jesus, eu passei o tempo todo fazendo restituição, fazendo libertação, e dentro dela eram as palavras que eu recebi daqueles que tinham autoridade sobre mim. Então eu cresci, né, em um lar. Meu pai era separado da minha mãe, fui morar com os meus avós. Então lá, diante daquela vida agitada, tinha palavras contra mim. E diante da ira de uma mãe, às vezes irada, com tanto filho para cuidar, lançava palavras contra mim. E essas palavras causavam confusão, porque Deus já tinha decretado algo para mim. E tinha uma palavra profética com autoridade: você não vai prestar, você não vai dar nada, você não é inteligente. Viu que confusão naquele momento estava acontecendo no mundo espiritual? E eu comecei a trabalhar na minha vida, fazendo um decreto contrário: eu posso, porque em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ressuscitar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Eu posso, você pode.
Então o Senhor quer falar conosco sobre isso. Você pode. Você pode. Como Isaías 53 diz, que a chuva e a neve caem do céu, só retorna depois de regar a terra, fazendo o quê? Germinar e produzir, dando semente a quem for semear e pão a quem o come. Então, qual é a semente que você vai semear nessa noite? Que semente? Eu vejo aqui o louvor no momento que eles estão ali trazendo a palavra dos céus para a terra. Muitas vezes nós deixamos a nossa mente vagar. Você não está trazendo os céus para a terra, alinhando os céus com a terra, porque são palavras fortes, cantadas, adoradas aqui neste lugar. E nós não podemos deixar nossa mente ficar infrutífera. Nós precisamos pegar as palavras que saem daqui e falar: essa é minha, eu profetizo isso na minha vida, eu quero para mim, eu ressuscito na minha vida hoje esta palavra, eu quero, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu quero essa palavra germinando, produzindo semente, a boa semente frutífera. Glória a Deus. Então assim é a palavra de Adonai: não voltará para mim incompleta. Qual a palavra que você tem declarado para você mesmo? Porque se você tem declarado palavras de bênção, ela não vai voltar incompleta, ela vai ser realizada. Eu gostaria de convidar o louvor aqui. Então, gente, o intento do Senhor é realizar o motivo. O Senhor, Ele lançou algo para você quando Ele te fez através da palavra, profetizou você nessa terra. Então Deus, você não vai retornar um dia ao Pai sem cumprir aquilo que o Senhor determinou para você. Nenhum momento você voltará ao seio do Pai sem cumprir aquilo que o Senhor tem. Então eu gostaria que, diante de tudo isso que nós aprendemos hoje, diante da palavra de Deus, você aí, aonde você está, feche teus olhos. Pode o louvor, nesse momento, trazer aquela palavra profética. Porque você tem, eu quero dizer para você, você tem o que a palavra diz que você tem. Você é o que a palavra diz que você é. Você pode aquilo que a palavra diz que você pode. Gente, isso é forte. Se a palavra diz que você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Eu preciso acreditar nisso. Eu sou mais do que vencedor. Se a palavra do Senhor diz que eu sou inteligente, você é o que a palavra diz que você é. Se a palavra do Senhor diz que você pode sim. Então, igreja, Jesus, quantas coisas o Senhor Jesus aqui na terra, 3 anos diante do ministério dele, ele fez acontecer através da palavra dele. Jesus, ele curou o cego através da palavra. E nós precisamos curar a nossa cegueira espiritual através da palavra.
que tudo que nós falamos são sementes. A palavra do Senhor são sementes. Mas nós precisamos regar essas sementes. Então, visualize você aí plantando, lançando nesta terra as sementes que você quer. A semente espiritual. Peça perdão ao Senhor. E pergunta para Ele: Deus, o que eu, no decorrer da minha vida, da minha história, o que eu tenho proclamado, o que eu tenho gerado, se eu menti, se eu falei palavras tortas, o que eu falei, Pai? Me perdoa nessa noite. O que eu falei do meu irmão? Com tudo isso, Senhor, preciso ouvir de você aí. Primeiro as brechas têm que ser fechadas com arrependimento. E depois você proferir essa palavra. Não fica calado. Porque o Senhor, Ele me deu essa palavra. Não é o homem que está dizendo. É o Senhor Jesus que quer que você muda o mundo espiritual da sua vida. Todo caos que um dia aconteceu pela palavra lançada,